que concorda com a proposta dos patrões? Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? No final da década de 1970 e início da década de 1980, o movimento dos sindicalistas metalúrgicos do ABC teve um papel importantíssimo na luta por melhores salários, melhores condições de trabalho e principalmente contra a ditadura militar. Quando esses homens se arriscaram em prol de justiça nas relações de trabalho, eles não imaginavam o que estaria dando os primeiros passos em direção a uma grande mudança no Brasil. As conquistas da luta protagonizada por esses homens não seria possível se não fosse pelo empenho e a dedicação das esposas. E a participação das mulheres foi muito importante nesse movimento. Muito importante, muito. Porque elas ajudaram muito, colaboraram muito. Nesse programa, vamos dar voz às esposas de 7 homens que atuaram como líderes sindicais na época da ditadura militar. Gilberto Cunha contou com o apoio da esposa Conceição Cunha. Devani Ribeiro estava sempre acompanhado de Zeneide Lustosa Ribeiro. José de Lermano Ratinho contou com Vandira Maria da Silva. Rubens Teodoro de Arruda, o Rubão, tinha na retaguarda a esposa Maria Aparecida de Arruda. Lula tinha ao seu lado a esposa, secretária e militante Marisa Letícia Lula da Silva. Antônio de Luca Filho, o Paraná, se empenhava na causa dos trabalhadores com a certeza de que estava tudo certo em casa, sob a supervisão da esposa Maria José do Patrocínio Luca. Da mesma forma, Gilson Menezes tinha Eliete Azevedo de Menezes. Todas eram jovens senhoras, inexperientes na causa política e sindical, além de mães que tinham de dar conta dos filhos e dos maridos que andavam constantemente na corda bamba da ditadura. Ele vivia nessas lutas, né? E a gente via, então, principalmente nas greves, como que foi, né? Porque foi uma coisa muito violenta, né? Então, eu fiquei apavorada, porque eu tinha 6 filhos, né? Tudo uns na adolescência e outros começando a adolescência e criança, né? E a senhora, como é que a senhora fazia? Ele ficava muito tempo fora de casa? Ficava. Ele ficava mais fora do que em casa, né? E as crianças sempre foram muito, muito agarradas com o Gilson. Que ele sempre foi um paizão e tal, da atenção, carinho. E eu ficava preocupada, mas sempre conversando com as meninas. O papai está lá trabalhando, lutando pelos direitos dos trabalhadores, mesmo pequenininha, porque criança entende, sabe, né? Eu estava sempre junto, mas ele ficava preocupado com medo, né? Porque de repente jogavam bomba de gás, eles passavam o cavalo bem em cima da gente, o cachorro, para provocar. Eu ficava com as crianças em casa e ele estava lá para representar a categoria, e tenho certeza que muito bem. E quando eles chegaram em casa para buscar o Devani, aí o Devani foi e eu, até aí, né, o cara falou para mim, não, ele vai até a 42, que era a DP lá do meu bairro, né, ele vai só prestar um depoimento. Aí ele foi, e até aí eu estava achando que ele ia mesmo prestar o depoimento e voltava. Acreditei. Ele ficou preso quanto tempo? 42 dias. Não é exagero dizer que essas mulheres foram viúvas de maridos vivos. Aliás, o medo de se tornar viúva de fato era constante. Os sindicalistas metalúrgicos se arriscaram muito na luta por melhores salários e melhores condições de trabalho. Aquilo que chamavam de arroxo salarial era um disparate. Muitos dos metalúrgicos trabalhavam e moravam em péssimas condições, e o que recebiam no fim do mês não lhes permitia sustentar a família com dignidade. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, trabalhadores de um lado, empresários e governo do outro travaram batalhas desiguais.
Desarmados, os manifestantes contavam com o poder de organização e mobilização da classe trabalhadora. Contando com o talento individual de cada um, o grupo conseguia, a passos curtos, sofridas conquistas em polêmicas greves reprimidas com truculência. Peraí, nós estamos no sindicato. Por favor. Não descer. Nós estamos andando. A primeira realizada depois do ato institucional número 5 de 1968, que entre outras proibições não permitia greve no país, ocorreu em maio de 1978. Na greve de 1979, os sindicalistas conseguiram lotar o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, pela primeira vez. A ditadura chegou a proibir reuniões no estádio e, quando isso ocorria, as assembleias eram feitas em torno da Igreja Matriz, no centro de São Bernardo do Campo, ou no Paço Municipal. A repressão utilizava helicópteros equipados de metralhadoras que faziam rasantes sobre os trabalhadores como estratégia de intimidação. Momentos tensos. Naquele dia a gente teve medo porque os voos dos helicópteros foram muito rasantes. A senhora teve medo de que o helicóptero caísse ou que eles disparassem tiros? Eu tinha medo deles dispararem, não dele cair. Eu tinha medo deles dispararem. Ele dá uma rajada de metralhadora aqui e acaba com meio mundo lá na Vila Euclides. Mas aquele dia eu senti medo. Estava com as crianças lá. Meu filho mais velho tinha 9 anos. Ele ficou apavorado. E a gente ficou apavorado, porque aquele helicóptero todo aberto, cheio de soldados, com metralhadora, se derruba um fósforo de lá de cima, uma caixinha de fósforo. O povo ia se matar lá embaixo. Ia saber, pensar que era bomba, que era qualquer outra coisa, iam se matar. A gente tinha muito pavor, muito. Mas nós íamos, não tinha jeito, tinha que estar lá. A de 80 foi uma greve mais prolongada e ela teve mais repressão. Foi uma repressão muito forte. A greve de 1980 mobilizou 140 mil trabalhadores e durou 41 dias. Houve intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e os líderes foram presos. Na ausência dos maridos, as esposas tiveram de tomar atitudes políticas, nas manifestações e até nos discursos. Eles estavam que a greve estava enfraquecendo e eles queriam voltar a trabalhar. E a senhora foi falar como uma líder sindical? Aí eu fui como mulher de um sindicalista e coisa que eu nunca tinha falado em público. E como é que foi isso? Aí eu cheguei daqueles homens com aquelas caras de coitado, né? Todo mundo sem trabalhar e a maioria homens, né? Porque mulheres devia ter meia dúzia lá no meio. Aí eu tive que pedir para eles. Falei, vocês não voltem a trabalhar. Olha. É uma causa justa, é uma causa que não é só de vocês que são trabalhadores, não é só o salário de vocês que está em jogo. Está em jogo todas as pessoas, eu falei, todo o país, falei para eles. Eu ia a todas as assembleias e a gente levava recado dele, que naquela época só as mulheres podiam fazer a visita para o preso. Aí eu levava para aí o recado para o pessoal dos metalúrgicos, que era para manter greve, que ele estava bem, que nada de ruim acontecer, não sei o quê, para manter o pessoal bem esperto no negócio da greve. E ficar em greve todo o tempo que ele ficou preso. Eu nunca esqueci de uma frase um dia para ele. Eu saio de casa sossegado porque eu sei que eu deixei uma mulher para cuidar deles.